passador aqui. Jimmy, prazer. É até bom que você fica aí para comandar, que eu, de vez em quando, esse cantinho aí, cara, é um som, é o ruído, sabe? Ah, o Fabinho tá ali. Fabinho, de vez em quando eu fico com ruído ali na aula, do lado daquilo ali fica, né? A paz, amados, prazer estar com vocês aqui. Nós estamos estudando a vida de Jesus Cristo. Essa aula de número 20. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Falou muito comigo. Nós estamos estudando a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. Nós estamos misturando aí os evangelhos, né? Pegando os principais assuntos. E mais umas 3, 4 aulas vamos encerrar. E aí nós vamos pensar num assunto para o ano que vem, mais diretamente da Bíblia, que traga edificação. E aí nós vamos tentar fazer uma votação para a igreja que vocês querem aprender, tá bom? Se são os profetas maiores, se é o Antigo Testamento, se é um livro específico. O importante é que você abra a sua Bíblia e conheça lá as Escrituras e defenda, né, a razão da sua fé. Vida de Jesus Cristo, capítulo 20. Se você quiser acompanhar aqui, mas eu quero agradecer o pessoal aí da mídia que nos coloca aqui. Esse capítulo tem muitas lições. Muitas. Eu tive o privilégio de reestudar. E eu espero poder passar para você o que Deus aí colocou no meu coração, tá bom? Olha só, nos 8 primeiros versículos, nos cultos nos lares, eu faço assim. Quem é que quer ter o privilégio de ler os 8 primeiros? Como é que a gente está gravando aqui? A gente pode acompanhar junto aqui, tá bom? Diz o seguinte, ó, e eu vou parando aí, na medida que Deus foi pedindo, para a gente repensar. Bom, podemos? Diz o seguinte, olha, certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Uma coisa bem linda, Yaishina, uma coisa bem linda, pessoal, que esse texto já começa, e é legal você já entendendo que Jesus está falando o seguinte, olha, certo dia, quer dizer, Jesus ele fazia isto constantemente. Fazia o quê? Ele estava onde? Onde ele estava, Jesus, nesse momento? Ele estava numa escola bíblica. Olha ali, ó. Olha aqui a escola bíblica. E a escola bíblica ali, no caso, no templo. Nós temos as escolas bíblicas nos lares, no estudo de quinta-feira, de terça, quarta, coisa que a gente chama de PGM, né? Mas tudo lá, tudo ensino bíblico. É a escola bíblica lá, está lendo a palavra. E Jesus, ele estava ensinando o povo. E é muito importante você entender isso. Por que, por exemplo, na igreja tem que toda hora estar ensinando o Gênesis, Êxodo, o Novo Testamento, falando de Moisés, profetas. Por quê? Porque a cada instante, a cada semana, a todo tempo estão entrando pessoas novas na igreja. E às vezes o pregador, ele precisa parar um pouquinho, eu tenho aprendido muito isso. Ele está falando um texto, e ele acredita que todo mundo já conhece. Então é sempre bom, vocês vão sempre, pelo menos ver aqui da maioria dos pastores, quando estiver falando dentro de um texto, dando uma explicada no contexto, né? Então o contexto aí da vida de Jesus Cristo é, olha, Jesus está ali caminhando para o fim, né? Ali naquele momento dele, e ele estava ensinando o povão, o povo, no templo. Bom, e aí ele estava ensinando, ó, olha que detalhe, ele estava, paz amados, Lucas capítulo 20, tá? Nós estamos projetando aqui, começamos agora, sejam bem-vindos. E aí, olha que lindo, Jesus então, ele estava assim, a preocupação dele era ensinar o povo. E ele está ali, ó, ensinando o povo e pregando, estou me incomodando isso aqui, só um minuto. Ele estava ali ensinando o povo e pregando as boas novas. Ixi, se isso não é a mesma coisa? Não. A função da igreja é ensinar você os princípios bíblicos, conduta, padrão moral. A igreja tem que nivelar você com o padrão de Cristo. E tem que ensinar o reino de Deus.
Jesus Cristo, ele estava falando exatamente isso. Olha, pessoal, então, eu estou aqui, e ele começa a ensinar ali, aquele texto ali, nesse texto, não diz o que ele estava ensinando, como em outros tempos, mas ele vai nos ensinar, ele já está nos ensinando. É o seguinte, ó, lá na igreja, você precisa ensinar o povo, como é que ele deve se comportar. Ah, não esqueça de pregar o reino de Deus, porque o reino de Deus já está entre nós. Bom, e aí ele começa a ensinar, e hoje tem acontecido a mesma coisa que naquele tempo. O que aconteceu naquele tempo ali? Observe, os chefes dos sacerdotes, os homens que representavam o povo perante Deus, os sacerdotes, eles que recebiam tudo lá e ofereciam para Deus, os mestres da lei, aqueles que conheciam o Antigo e o Novo Testamento, só o Antigo Testamento, de ponta a ponta, todos os detalhes. E quem mais? Os líderes religiosos. Aqueles homens que tinham todo o respeito, que as pessoas acreditavam que eles sabiam de tudo, que eles deveriam ser modelos. Então, mas o importante é que Jesus estava ensinando e o ensinamento de Jesus Cristo, a vida de Jesus, tem que incomodar os líderes, tem que incomodar quem conhece a Bíblia, tem que incomodar todos os sacerdotes, todos os líderes religiosos. Presta atenção, hein? Por quê? Porque Jesus, ele tem um padrão de vida, assim, sabe? Não dá, ele é referência, é imutável, é inegociável. E esses homens, então, os líderes religiosos, versículo 2, capítulo 20, eles perguntaram assim para Jesus, olha só a pergunta deles, ó. Com que autoridade estás ensinando essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Pô, meu, vocês cá entre nós, se os caras eram mestres da lei, os principais, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, essa pergunta não cabe ali. É como se nós estivéssemos vivendo alguma coisa, pregando alguma coisa, hoje, longe de Jesus Cristo. É como se nós não conversássemos com ele antes de ensinar. E Jesus vai revelar isso agora. Ele fala assim, ó, então, veja bem, a liderança estava diante do altar, conversando com Jesus Cristo. Ei, mas com que autoridade você está ensinando isso? Já que vocês são referências para o povo, ó, já que vocês são referências para o povo, ele chegou e pergunta, com que autoridade? Como assim? Nós é que temos que ensinar, nós é que estamos ensinando. E aí o próprio Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Olha que pergunta Jesus fala. Bom, eles perguntaram, com que autoridade o Senhor está explicando isto? E Jesus fala assim, tá bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês, diante de todo mundo, hein? Ele fala assim, o batismo de João era do céu ou era dos homens? Vocês que vão ser batizados agora. Essa é a pergunta. Aí. Pergunta que cai na prova. No dia aqui do batismo, vou fazer essa pergunta. Que é você, brincadeira. Então é o seguinte, olha, era o batismo. O João Batista, ele estava pregando. Lá ao vivo, dali surgiu isso, essa ideia aí de batismo e tal. Aí, olha só, e não era ali que surgia, mas olha só. E Jesus pergunta para eles assim, vem cá, falsinetes. Verdade, o João falou isso. Bem lembrado, nós já estudamos isso aqui. Amados, qual é o significado do batismo na sua vida? Qual a convicção que você tem de tudo que você está fazendo por Jesus, para Jesus, em Jesus? Ó, por Jesus, para Jesus, em Jesus. Qual a convicção que você tem de que realmente você está fazendo as coisas espirituais? Como é que você pode dizer com segurança,
todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual a convicção que você fala isso? É o que Jesus está perguntando. Vem cá, vocês aí, o triostês aí, né? Que eram os líderes, os mestres, os sacerdotes. Vem cá, o batismo do João lá, é do céu ou é dos homens? Qual o significado? Qual convicção? E aí, antes de nós continuarmos, antes de ele responder essa pergunta, eles estão pensando lá. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quem era João Batista, já que Jesus citou? Qual a convicção do João Batista, já que ele foi citado ali por Jesus Cristo? Se Jesus estivesse citando você para uma outra pessoa, olha, o que ele faz lá é dos homens? É para ele mesmo? Ou ele faz com convicção de que está servindo a Deus? Se seu nome estivesse ali, porque Jesus citou o nome de João Batista. E observe o seguinte, o João Batista, ele tinha uma convicção. Ele, o João Batista, ele era primo carnal de Jesus Cristo. Ele tinha uma convicção. O profeta Isaías, uns 700 anos antes, ele tem uma visão, ele é profeta messiânico, ele tem várias visões do Messias que viria. Quem não estudou a vida do profeta Isaías fica com muita dúvida nisso, mas você tem que imaginar um mundo, né? um mundo sendo guiado semelhante a hoje, sem tecnologia. E aí naquele desastre do mundo, corrupção de juízes, o capítulo, é lindo o livro dele. Aí Deus levanta esse homem lá. E ele vai levando a palavra, ele fica chateado, e Deus dá uma profecia para ele, calma Isaías, vai acontecer isso, calma Isaías, vai acontecer aquilo. E numa dessas profecias ele vê exatamente assim, olha, ele vê a voz que clama no deserto. Olha só. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai o ermo, vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado e todo monte, todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará. E o que é áspero se aplanará. Aí ele continua assim. E a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente, que foi a boca do Senhor, que como disse isso, será como disse o Senhor. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, nós pegamos uma pregação bem forte do João Batista. E lá ele fala mesmo, ele dá um sermão lá, como o Luciano comentou lá, chama até o pessoal de raça de víboras. Mas olha só, ele tinha uma convicção, João Batista. Mas presta atenção. A convicção de João Batista, no capítulo 7, só voltando um pouquinho, tá, para vocês entenderem o que Jesus está falando. Ela foi um pouco abalada. Às vezes a nossa fé, você fala assim, poxa vida, né? Cantamos hoje aqui, né? Quero ser fiel, quando faltar dinheiro, quero me alegrar, não é isso? Mesmo que o dinheiro me faltar. Mas tem situações que você fala, caramba, será que eu tenho tanta fé? Será que eu estou passando por isso mesmo? Será que Jesus me ama mesmo? O João Batista, hein? Ele estava conversando com os discípulos dele, ele foi preso. E ele fala assim, capítulo 7, 18. Os discípulos de João, olha só, contaram-lhe todas estas coisas. E chamando dois deles, João, vem cá, vem vocês dois aqui, ó. Enviou-lhes ao Jesus Cristo para perguntar, és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? O João Batista. Vem cá, vai lá e pergunta em secreto para ele, né? Só para vocês dois. Não vai falar que eu estou com dúvida para ninguém, não. Ele vai lá, pede para os dois perguntarem para Jesus Cristo. Ei, é tu? É esse que tem que vir mesmo? Está preso, né? Ele mesmo falou, mas sem saber. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Ele falou essas coisas. E ele é preso, ele perde a cabeça, ele morre. Mas quando ele está preso, ele fica passando por uma situação. E agora? É o meu momento? E ele vai e pergunta lá. Então eles chegaram a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista
nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou, olha só, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Naquele momento, então, ele respondeu aos mensageiros: olha que Jesus, ó. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Nada mais que ele vai entender. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito do João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e que se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais do que profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior que o João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo, até os publicanos, ouvindo as palavras de Jesus, reconheceram que o caminho de Deus era justo, sendo batizado por João. O importante é o conceito que Jesus tem de mim. E ele termina essa frase aí, o Lucas, dizendo o seguinte: olha, você tem que entender que o caminho de Deus é justo. Jesus, ele foi questionado, ele curva, falou assim, ó, vai lá e fala para o João só o que vocês viram e ouviram. Não minta. E aí ele fala o seguinte: olha, o João, ele é um cumprimento, uma realização de uma profecia que alguém viria na minha frente, alertando as pessoas de que o reino de Deus estava próximo. E ele é aquele que, nascido de homem, foi um dos maiores profetas. Porém, ele fala, o menor no reino de Deus é maior que ele. Quer dizer assim, todos têm importância para Deus. Então, voltando à pergunta lá, né? Que Jesus fez para os caras lá. O batismo do João era de homem ou de Deus? O batismo aqui que você vai fazer, que você já fez, que você participou, é uma ideia dos homens? Ou você sentiu realmente de Deus, de morrer para o mundo? E olha, quando você descer aqui nas águas, eu não sou mais essa pessoa. Estou morrendo. Você tem que acreditar nisso. Aí quando você subir, pronto. Eu sou uma nova pessoa. Eu preciso produzir frutos de arrependimento. João Batista fala isso. Uma nova vida. Dentro da sua vida. Virão os mesmos problemas, as mesmas contas para pagar, as mesmas situações com filho, com marido, com esposa, com irmão, com colega da escola, no emprego. Mas você, dentro de você, está gerando uma nova vida. Você tem que acreditar nisso. Senão, é simplesmente, ó, estou crente, tá? Posso continuar fazendo tudo o que eu quero. Eu não sei quem te ensinou isso, mas aqui você vai aprender. Você vai ler a Bíblia e vai dizer, você precisa ser uma nova criatura. Por quê? Porque o caminho de Deus é justo. E Jesus falou isso, né, lá para aqueles discípulos, abrindo um parênteses. Por que eu abri esse parênteses? Porque Jesus falou para os líderes lá, o batismo de João é de Deus ou dos homens? Fechando parênteses, eles estavam pensando, a Bíblia diz, volta lá para Lucas capítulo 20,
Eles discutiam entre si. E vem cá, vamos combinar aqui. O que você acha? Não, é o seguinte, ó, eu acho que eles estavam discutindo entre eles. Discutindo entre si, dizendo, bom, se nós dissermos do céu, ele perguntará, por que vocês não creram nele? Se você falar que você é uma nova vida, se as pessoas que estão aqui te batizando não acreditar que você não é mais aquela pessoa, por que eles estão te batizando? Se eu não acreditar que você está vindo aqui na igreja hoje, ou buscando a Deus todos os dias para melhorar, quem é Deus na sua vida? Então ele falou o seguinte, olha, Jesus falou, mas, olha que lindo, hein? Eles sabiam disso. Se vocês disserem que é do céu, eles estão falando. Porque nós não cremos. Eles estão falando, quem está falando? Os líderes religiosos, os mestres da lei e os principais sacerdotes. É o comando, o tristeza lá da religião da época. Eles não acreditavam. Eles respeitavam João, ali, João Batista, por quê? E aí vem um segredo, povo. Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos eles estavam de que João era um profeta. Por isso que você, povo, eu, povo, nós precisamos ler a Bíblia, se apropriar desse conhecimento que está na Bíblia e nos aproximarmos de Deus para que Ele nos revele. Se revele em nós, nos revele através das circunstâncias, através de sonho, através da palavra, através de um louvor, que Ele a cada dia nos modifique, nos melhore. Nós temos que acreditar nisso. E quando você começa a fazer isso, as pessoas que sobem aqui para falar de Deus para você, para falar o que pode, o que não pode, o Espírito Santo vai confirmar no seu coração. Não. É que a gente não faz isto. E aí, quem é crente? Eu estava vendo um monte de besteira na internet hoje à tarde, assim, dos cultos, né, das liturgias. Eu engoli seco, porque você tem que respeitar. Mas não existe isso. Nós estamos trazendo o mundo para dentro da igreja, para não perder jovem, para não perder o outro, Não vai adiantar. Se o batismo não for do céu, o cara vai para o inferno. A gente não prega isso. Mas é melhor pregar que você vai para o inferno do que você ir para o inferno. Aí esses homens, esses líderes, eles não acreditavam em Deus. Eles estavam ali só mantendo uma postura, né? Mantendo um padrão social, recebendo as coisas. Está tudo bem agora, nunca vai mudar a situação, não é? Está tudo bem agora, nunca vai mudar. Você sempre vai ter 14, 15, 16, você sempre 50. Você sempre vai ganhar a mesma coisa, amanhã a mesma coisa. Amanhã, nunca vai mudar. Nunca. Aqueles homens estavam só a fachada. Eles estavam manipulando pensamentos. E o povo, viu, povão, viu, Cissão? Povão, você precisa se apropriar da palavra. A palavra está aí. O povo não lia naquela época. E dificilmente a gente lê. Eu estou falando para você, se quiser ir embora, você vai, mas eu estou lendo o que está escrito lá. Aqueles homens, eles não acreditavam. Eles falavam entre si. Nós não acreditamos nele. E eles responderam para Jesus, presta atenção. Eles responderam assim, nós não sabemos de onde era. Pessoal, só um minutinho, deixa eu voltar. Porque parece bobeira, né? Espera um pouquinho. Deixa eu voltar aqui no versículo 1. Ei, quem chegou lá? Fala alto, chefe dos... que fazia a escala do louvor. Um exemplo, vou traduzir para nós entendermos aqui. Quem mais?
Os que bancam ser professor de escola bíblica. E quem mais? Os pastores da convenção A, B, C, D, E. Chegou tudo lá. Vamos voltar para onde estava lá. Chegou tudo lá. E eles não acreditavam. Naquela época não acreditavam. Você sabe que você pode correr o mesmo risco hoje, né? Porque quando você lê essa Bíblia que está na sua mão aí, se você não ler com os olhos, pô, por que eu estou lendo isso hoje? Por que eu estou lendo isso hoje? Você vai continuar sendo manipulado. É isso aí, vai lá, vai embora, vai. Mas olha só que lindo, presta atenção. Eles responderam para Jesus, nós não sabemos de onde é. Aí Jesus devolve para ele o seguinte, tá bom. Jesus entrou na história. Disse Jesus, tampouco direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Jesus entrou na história. Enquanto você não tiver o conceito de quem é Jesus, e que as coisas que estão acontecendo na sua vida é para o seu bem, é para você andar no caminho justo, direto para o céu, Jesus não se revela para você. Ele está falando, enquanto você não souber quem eu sou na sua vida, eu não vou também te revelar nada. E continua na sua mesma vida. Para ele está tudo bem. Não tem a música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Não fizer, é isso? Ele é Deus e acabou. Eu acreditando, ou você acreditando, não interessa. Ele é Deus. E Ele deixou as Escrituras. E enquanto você não definir o conceito que Ele tem na sua vida, Ele não se revela. E outra coisa, hein? A revelação é individual. Na sua casa, na sua autoridade, nas suas lá atribuições. Mas na igreja, Ele faz você pensar coletivamente. Porque aqui você tem influência. Bom, viu? Nós temos 8 versículos. Esse capítulo é muito lindo. Desculpa aí. Olha só, ninguém mandou vir para a igreja hoje. Olha o versículo 9. Começa. Olha só que lindo. Ele fala assim. Bom, então, dessa situação, Jesus colocou em xeque aqueles líderes religiosos, ali, aquele tripé que sustentava a religião. E ele não quis expor os líderes. Porque Deus tem que trabalhar comigo. No meu íntimo, no meu pessoal. Deus tem que trabalhar com você, que é mãe, que é pai. Deus trabalha com você, que é filho, que vai ser pai um dia. Já está pensando em ser pai. Porque hoje os nossos jovens acham que ter relação sexual é só sossegado. Eu não estou falando de vocês, não. Estou falando de pessoal que está fora da igreja. Eu sei o que estou falando, viu? Trabalho com jovens. Estudar para quê? Se arrumou uma feinha no terceirão. Está lá um monte lá. Mas segue o jogo, né? Ainda bem que aqui na igreja, pai, fica tranquilo, tá? Os nossos jovens, eles estão instruídos a respeitar as meninas como se fosse a própria irmã em Cristo. Entendeu? Pode ficar tranquilo. E as meninas sabem disso. Se o craque tem uma prova de amor, fala, pede para o meu pai prova de amor. Ele tem uma prova lá, eu vou emprestar para o seu pai a prova de amor. Vou emprestar. Pega aqui comigo emprestado. E traz para a assembleia. O pessoal brincando isso aqui, mas, é brincadeira, meu. Educa seu filho no caminho onde ele deve andar. E quando ele crescer, ele jamais se esquecerá dele. Mas se meu filho errar, ele vai pagar, acertar as contas. Estou falando sério. Infelizmente, eu gostaria que meu filho fosse honesto, sincero, decente. E aí eu fui procurar na Bíblia, os maiores líderes, os filhos dos caras pisaram na bola. Mas não justifica, né? E já no Antigo Testamento, Deus falou para os profetas aqui, cada um vai responder pelos seus erros, tá bom? Mas seja exemplo, continue firme aí, repreenda, oriente. Bom, e aí,
Presta atenção, que lindo. Jesus, ele não queria expor muitas vezes os líderes. Ele queria fazer as pessoas pensarem na atitude daqueles responsáveis em relação ao que eles estavam pregando. Aí ele contou assim uma história. Então Jesus passou a contar ao povo essa parábola, uma história para o povo pensar. Bom, certo homem plantou uma vinha de uva, certo? E arredou-a a alguns lavradores. E ausentou-se por longo tempo. Então, tudo bem aí? Um cara tinha lá uma grande plantação de vinho, de uva. E ele falou o seguinte: vem cá, toma conta aqui, planta aí. E depois eu quero uma parte, fica para você uma parte, beleza? Arredou, tá aí. Você vai ser recompensado. Bom, e ele se ausentou. Bom, e aí, na época da colheita, o dono do certo homem enviou um servo aos lavradores. O meu senhor, o dono da vinha, mandou eu aqui colher algumas coisinhas para que eles entregassem parte do fruto. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Ele mandou outro servo, mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos. Mas os lavradores, de novo, mais um, deixa eu voltar para cá, enviou ainda um terceiro. E eles o feriram e o expulsaram da vinha. De mãos lá? Não está aí, né? Mas você pode deduzir isso. Então, o proprietário da vinha disse o seguinte: que farei? Deixa eu ver. Vou mandar o meu filho amado. Quem sabe o respeitarão. Eu não sei quantas vezes Deus tem enviado o profeta deles para você ler, para você se consertar. Eu não sei quantas vezes. E você tem decepcionado a Deus, mandando os profetas passear, mandando as mensagens. Rasgue esse texto aí, não tem nada a ver com a minha vida. Aí Deus fala assim, vou mandar meu filho pessoalmente falar com você. Você acha que você vai se converter? Mas quando os lavradores ouviram, combinaram um com os outros, dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Você sabe o que ele está falando? Exatamente isso. O que nós estamos fazendo com os servos? Deus, ele estava enviando os profetas para alertar o povo, mandando os profetas para alertar o povo. E os lavradores aí, é aquele triostês ali. Os líderes que estavam encarregados de falar do reino de Deus. Você que é encarregado de anunciar o evangelho, você é o lavrador. E o que nós estamos fazendo com o povo? Adaptando a nossa vida para que a vinha tenha uma pintada de uva, não sei. Aí vem Jesus, ali, conversando com eles. O que eles vão fazer? Nós sabemos. Presta atenção. Aí ele fala assim: o que fará então o dono da vinha? Ele virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Quando o povo ouviu isso, que isso nunca aconteça. Que isso nunca aconteça aqui na nossa igreja. Que os lavradores maus, os homens que estão conduzindo o povo ao erro, estimulando a não mudar de vida, estimulando a reescrever a Bíblia, a palavra, que isso nunca aconteça.
Jesus está dizendo que ele vai vir, vai matar e vai pôr para outro, viu? Você acha que você é insubstituível? Não, ninguém é. Bom, aí Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então, qual é o significado do que está escrito? Ele olhou para os caras, para os três lá. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a... O Jesus contou isso. O que significa isso? Eu vou ler de novo para você. Ó. Ele está falando dele, tá? Ó, o que significa isso? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado. E aquele que cair, sobre quem ela cair, será reduzido a... Ele está falando o seguinte: ei, Jesus vai falar, o apóstolo Pedro vai escrever numa das cartas: Jesus é a pedra angular rejeitada pelos construtores. Que construtores? Os líderes religiosos, aqueles que estavam encarregados de transmitir a palavra. Você, quando você começar a entender a palavra e começar a construção do evangelho na vida de alguém, anunciar, você faz parte disto. Você precisa deixar se converter para que você seja, sabe, despedaçado e como um vaso na mão do oleiro reconstruído de novo. Porque vai vir o juízo. E aí, um abraço. O Jesus está falando isso. E aí, amiguinho, dá uma olhadinha no texto. Presta atenção. Os mestres da lei e os chefes sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois percebiam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do... Você pode prestar atenção. Quem está revelando quem era é a própria palavra. Quem eram os lavradores? Os mestres da lei, os sacerdotes, os religiosos. Eles estavam vivendo num mundo surreal. Nós precisamos entender a importância da palavra de Deus na nossa vida. Você precisa arrumar um tempo para ler a palavra de Deus. Você precisa colocar na sua agenda. Eu vou começar a ler de novo lá Gênesis, Êxodo. Você precisa colocar uma proposta na sua vida de ler. De ler. E pedir para o Espírito Santo te conduzir. E Ele vai enviar pessoas para te ajudar a ler. Ele vai enviar pessoas para ajudar você a crescer. É a importância da palavra. E é Jesus que está falando. E aí, segue a história. Pondo-se a vigiá-lo. Olha só, aí começou, né? Vamos pegar esse cara, vamos criar cilada para Jesus. E é o que acontece comigo, com você. Você vai entender o que eu estou falando. Ó, pondo-se a vigiá-lo, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do... Você pode falar tudo o que você pensa agora? Não, você está, não. Ai, você é homofóbico, você é machista. Eu falei, não sou machista, eu sou macho, cara. Diferente. Deus criou o homem macho e fêmea. Você nem sabe o que você está falando. Fala, meus alunos. É aquele papo lá. Ai, homofóbico. Não sou homofóbico. Ué, você sabe o que significa ser isso? Não, então o que você está falando? Então, os homens, os espiões de Satã. Você acha que o diabo não envia uns 3, 4 aqui no meio da gente? Jesus falou que envia. Se finge, ó, ele se finge que é. Ainda bem que não tem nenhum aqui, certo? Mas tá lá, por quê? Ele só faz o que convém para ele. É como se ele viesse aqui na igreja, não nessa, né? Uma outra qualquer. Ele só vai lá para tirar proveito de alguma coisa, mas ele não muda. Ele não representa o reino lá fora. Está aí. Está escrito aí. Olha lá. E aí, estou falando muito aí, né? Desculpa. Estou andando muito com jovem, caramba. Mano! Faltava falar isso.
Assim, os espiões lhe perguntaram, mestre, olha que falsidade, ó. Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto, e que não mostras parcialidade, mas ensinas o caminho de Deus. Até aí, começaram bem, né? Agora iam tirar um 10. Na hora de tirar um 10, sei lá. Conforme a verdade. Você ensina o caminho de Deus conforme a... Você ensina o caminho de Deus conforme a verdade? Você não sabe. O batismo ainda é de homem. Eu tenho certificado do batismo. Eu vou chegar no céu assim, certificado. Sabe que eu corro risco? Vocês sabiam disso? Que eu corro risco de eu falar assim, não te conheço não. Não está escrito aqui no livro da vida não. É o próprio Jesus que vai falar isso, hein? É para você pensar mesmo no que você está fazendo. Aí ele fala assim, mestre, sabemos que o senhor é tal, que ensina o que é a verdade, conforme o que é a verdade, o caminho de Deus. É certo pagar o imposto a César ou não? Senhor, eu posso sonegar os impostos? Pode ou não pode? Você vai preso, mas você pode ou não pode? Pode, mas você vai preso. Eu quero dizer para você é que as pessoas estão te observando. Por isso que você tem que falar. Na verdade, eu estou lendo. Estou aqui interpretando o que eu estou lendo. E eu duvido você ler diferente, ó. Está escrito isso. Eu não estou entendendo. Então você é analfabeto. Está dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas o que é correto. Está escrito na sua Bíblia, não interessa a versão. A minha é católica, está escrito uma coisa. A minha é dos móveis, está escrito a mesma coisa. O problema é o tripé que sustenta a religião. Os líderes. É tudo que você faz, é pro homem ou é de Deus? Jesus, ó irmão, Deus, lá quando os homens rejeitaram o profeta Samuel, ele disse, Samuel, nós queremos que você eleja aí um rei que nos represente diante das outras nações, porque todas as nações têm rei, a gente não tem rei. Aí o Samuel chegou lá, Senhor, estou triste. Por quê? Porque eu não estou sendo um bom profeta, não estou sendo um bom juiz, porque o povo me rejeitou, eles querem um rei. Aí Deus falou assim, não, Samuel, calma, eles não rejeitaram você não, eles me rejeitaram, porque eles querem ser igual aos outros. Os outros têm, eu não tenho. Os outros fazem, eu não faço. E era o contrário. Eu queria que o meu povo fosse exemplo, para que os outros olhassem, olha, essas meninas fazem assim, nós não fazemos. É o contrário. Nós queremos querer imitar os outros povos. Nós queremos ter os reis, os líderes, nós queremos ter o que os outros têm. E a gente está aí. E quando você vai falar alguma coisa, emitir a sua opinião, você tem que estar embasado na Bíblia. Bom, segundo Lucas, você tem que falar isso. Olha, quando eu pedir sua opinião, é o seguinte, você tem a Bíblia aí? Eu vou dar minha opinião segundo a Bíblia. Porque senão você vai achar que é a minha opinião. Mas eu vou ler as Escrituras. Eu estou seguindo as Escrituras, tá bom? Eu estou assim agora. A minha opinião é o que menos importa. Por quê? Porque estão te observando. Os espiões de Satã estão em todo lugar tentando. Lá, ele falou sim, eu ouvi. Você falou, não falou? Eu não falei nada. Falou sim, falei, prova que eu falei. Mais ou menos assim. Aí uma discussão inútil. Mas o senhor falou que ia. Falei? Não, então tá bom. Falei, vamos embora. Não vou discutir. E o cara sabe que está mentindo, mas jura lá que falou. Ué, daqui a pouco você vai entender o que aconteceu aí. Bom, e Jesus percebe a astúcia. Jesus sabe a astúcia deles. E aí falou assim, tá legal, me mostra aí um denário, uma moedinha aí que você ganha por dia. Hoje, o trabalhador, eu acho que ganha R$7 por dia, né? Se você pegar R$1.200 e dividir por 30 aí, vê aí quanto dá, 40 por dia, dá o quê? R$5 por hora. É o salário mínimo. É uma referência, certo? E aí dá um denário aí.
Aí a moeda, o salário de um dia. Aí mostra-me, o que está aí na esfinge aí? Ah, tá a carinha do César. Então, meu, devolve para ele, cara. É dele. Ele mandou fazer com a cara dele, é minha, devolve, hein? Então devolve. Ah, mas não esquece de devolver o que é de Deus também. Como assim o que é de Deus? Aí é o famoso dízimo. Ai, você dá o dízimo na igreja? Não, eu devolvo o dízimo para o meu Deus, que me deu saúde, emprego, vontade de viver, que me acompanha, que me sustenta, que me capacita. Eu devolvo uma parte para a obra dele continuar sendo a obra na vida de outras pessoas. Ah, mas o pastor de lá, não, aqui não sei. Mas está lá, está lá, está lá. Porque se Deus vai secar a fonte aí, você não tem. Ah, mas tem as filhas do César. É lógico, você não quis o rei? Os governadores vão deixar a marca deles lá. Vão colocar a carinha deles lá. Então, paga os impostos sim, para manter o rei. E dependendo do rei que você põe lá, é mais imposto, é ou não é? É, mas não é rei, é presidente. É uma coisa. Sabe o que ele está falando? Seja cristão. Paga os impostos corretamente, mas ajuda a manter a obra de Deus. Ele está sustentando, é isso. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em... Vamos ficar quietinho aqui antes que eles nos revelem. Mas tem mais, acho que uns 20 versículos, vou ter que parar. A gente continua na próxima semana, tá? Por quê? Porque eu gostaria... Dá tempo, dá 5 minutinhos. Sabe que a gente fala que o casamento é eterno? Nos enganaram. Rapidamente vou te contar essa história, tá bom? Bem rápido, tá bom? Ó, alguns dos saduceus que diziam que não havia ressurreição, quem eram os saduceus? Bom, só para você entender, Roma era a grande potência mundial na época. Ela veio comendo tudo, a terra, destruindo tudo, inclusive a Grécia. Só que a Grécia era o berço da inteligência cultural, o pessoal que estuda isso na história. Lá tem os grandes filósofos, o grego é a base da língua mundial. Aí o que aconteceu? Roma dominou tudo e começou a espalhar, misturar os povos. E aí os gregos de lá vieram para cá e se infiltraram no judaísmo. Aí tem os dois grupos, os fariseus, que é aqueles fariseus puro sangue judeus. Não, está escrito aqui, não mexe no que Moisés falou, não. E tem já os saduceus, que já tem a influência dos gregos, porque os gregos acreditavam que morreu. Que a nossa alma se desprende do corpo, e o nosso corpo está prendendo a alma, e quando você morre, o corpo esquece e vive sua alma. O cristianismo não, o cristianismo acredita que o corpo e a alma é completo para Deus. Você vai morrer hoje, a sua alma vai direto, se você estiver com Cristo, para o altar de Deus. O seu corpo vai virar pó, mas vai ter um dia na volta de Cristo, que esse corpo será transladado junto com a sua alma, e os mortos ressuscitarão primeiro e vão se unir com a alma que já está lá no céu. E quem está aqui vivo vai ser transformado. Isso é estudo bíblico fantástico para depois. Bom, então está lá, eles não acreditavam na ressurreição. E aí, olha só a cabeça dos caras. Mestre, seguinte, o Moisés nos deixou escrito que se o irmão de uma mulher morrer e deixar a sua cunhada, tá? E deixar a sua mulher sem filhos, ele tem que casar com ela e ter filhos para o seu irmão. É verdade isso, hein? Tinha que casar com a cunhada. Aí os caras, olha só para você entender que lindo que Jesus vai revelar para a gente aqui. Bom, vou contar uma história. Os caras gregos, né? Inteligentes pra caramba. Tá legal, pegadinha. Questão de vestibular. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filho. O segundo e o terceiro depois também. E os outros casaram-se com ela e morreram. E os 7 sucessivamente sem deixar filho. Quer dizer, foi pegada geral a irmã lá, para os 7 irmãos. A verdade é essa. E não tiveram filho. Finalmente morreu também a irmã. Tinha que morrer essa mulher, né? Morreu. Isso aqui é uma metáfora para você entender. Está lá, está escrito na Bíblia. Aí pergunta, tá legal, pergunta da prova, na ressurreição de quem ela será esposa? Já que o casamento é eterno.
visto que os 7 foram casados com ela. Então, só para você entender que a revelação que Jesus vai falar agora é profunda, para você pensar. Não dá para ir para o céu pensando como se pensa na terra. Esse corpo, ele vai ter outras necessidades lá no céu. Ele vai ser incorruptível. Ele vai servir só para adoração. É muito lindo. Aí Jesus fala assim, os filhos dessa era, ou dessa geração, casam-se e se dão em casamento. Não é isso? Sim ou não? Aí ele fala assim, mas os que forem considerados, olha que lindo, mas os que foram considerados dignos de tomar parte da era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. E não pode mais morrer, pois são como os anjos. São filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Meu amado, Deus não é Deus dos mortos. Morreu, vai para a presença dele. Mas lá é outro sentimento, é outro pensamento. Não haverá necessidade. Aí quando você for estudar Apocalipse, vamos estudar depois se vocês quiserem, você vai ver. Lá não tem mais choro, não tem mais nada. O próprio Deus vai andar com você. É muito lindo. Então tem coisas na Bíblia ocultas que você parar para pensar um pouquinho, você acha, se Deus revelar. Mas assim, viva de tal maneira que você vai entender que nós nunca morreremos. Mas morreu semana passada. Está vivendo na presença de Deus. Só deixou a carcaça aqui, que um dia vai se juntar com ele. Ei, nós nunca morreremos. Mas viver na presença de Deus são outras necessidades, menos as físicas. Não vou correr atrás de nenhuma feinha desesperada, nem um feinho desesperado. É outra pegada. Bom, que nós só vamos aprender lendo a Bíblia, certo? Então eu te convido a estar aqui na próxima semana conosco, estudando na Escola Bíblica Dominical, estudando a Bíblia aqui, tá bom? Obrigado pela sua presença, que Deus continue trabalhando na sua vida.